Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Elas por Elas, o podcast que trará vez e voz às mulheres petistas de Mato Grosso. E o nosso primeiro episódio será inédito em todos os sentidos, já que teremos como convidada a primeira deputada indígena do Brasil. Com muito orgulho apresento a vocês Eliane Chinacalo. Seja bem-vinda, deputada. Obrigada. A honra é minha de abrir o primeiro podcast, Elas por Elas, do nosso partido, e dizer que estou muito honrada e que nós possamos prosear um pouquinho. Pois é, vai ser um bate-papo aqui. E antes de tudo, a gente tem que apresentar, né? Eliane Chinacalo, ela tem 40 anos, é bacharel em Direito, mãe de 3 filhos, presidente, né, foi reeleita da FEPOINT, a Federação Mato Grossense Federação dos Povos Indígenas de Mato Grosso, e ela é militante do Partido dos Trabalhadores, e é por isso que ela está aqui hoje como deputada, como militante, como ativista e como defensora dos direitos indígenas aí. Primeiro, além de agradecer, né, pela sua presença, eu queria que você começasse contando um pouco da sua história para quem ainda não te conhece, deputada. Então, meu nome é Eliane Chinacalo, eu sou bacairi, tenho 40 anos, tenho 4 irmãos, homens. Meu pai já é falecido, minha mãe ainda é viva, e a minha aldeia, minhas raízes está em Nobres, na aldeia Santana, mas o meu esposo e parte, né, da minha família cultural é de Paquera, que está em Paranatinga e Planalto da Serra. E a minha história é de muitos indígenas que viveu uma vida parte na aldeia, vem para a cidade, vai para a periferia, né, conhece também um pouquinho desse mundo. Aqui estudei boa parte na cidade, mas a minha universidade que eu fiz foi com a anuência da minha comunidade, do meu povo, que acreditou. E eu lembro muito bem que quando eu fui para estudar, tivemos uma reunião e lá foi dito para mim: você vai estudar, mas a gente quer que tenhamos retorno. E depois disso eu me casei. Eu sou mãe de 3 filhos, uma menina e 2 meninos. Tenho 4 cachorros e um neto, porque também eu falo que são netos porque são todos dos meus filhos, mas são parte da família, né? Uhum. E estou na militância desde que me conheço por gente, né? Eu sempre tive vínculo com a minha comunidade. Eu sempre fui recebida na aldeia, recebia pessoas em casa até hoje, e sempre com essa consciência de luta, que é necessário. E assim, eu particularmente nunca tive uma crise, né, em relação à minha identidade. Mas a gente tem uma juventude que às vezes pode ter, né? Eu não poderia ter, porque olha os meus traços, né? Olha os meus cabelos. Não, como diz a Eliana Potiguara, né? O que faço eu com essa cara de indígena? E então a minha história é essa, muitos de desafios, de preconceitos, né? Já a gente já teve dizer que hoje eu estou no Partido dos Trabalhadores é uma escolha muito coletiva, né? Hoje estou como deputada, é uma honra estar representando os povos indígenas do meu estado, ser a primeira do estado, ser a primeira do Brasil, mas eu quero que venham outras mulheres, outras pessoas indígenas, e estando hoje ocupando uma cadeira, eu vejo que é possível, mas também eu vejo que é necessário nós estarmos lá. Conta um pouco dessa experiência sua, como é que tem sido a sua experiência na Assembleia Legislativa, sabendo que você já pegou algumas pedradas, assim, de primeira, né? Como o projeto do Catânia aí para armar mulheres. Então, eu vou para a Assembleia um período muito curto, né, de 30 dias, e com muitas expectativas, e sabendo que talvez eu não atenderia, mas muito ciente da minha responsabilidade de representar. E, como eu disse, nós estamos lá para fazer o nosso papel, né? Eu fui muito bem recebida por todo mundo, da equipe do Lúgio, da nossa equipe, dos servidores, até dos próprios deputados, né? Muita cordialidade.
Mas, assim, a gente está aprendendo a ser deputado, né? Porque a gente não tá, não é um espaço natural nosso, né? É um espaço que você precisa se fazer presente. Eu não estou ali apenas para ocupar um espaço. Estou ali para dizer, eu estou aqui. E a gente olhou os projetos de leis que estavam sendo votados e pedimos vistas naqueles que a gente acredita que talvez não iria beneficiar toda a sociedade. No dia 28, né, nós apresentamos alguns substitutivos de projeto de lei. A gente apresentou dois substitutivos alterando lei do deputado Catani, não é nada pessoal, mas são algumas coisas que nós não concordamos e nós sabemos que parte da sociedade não iria concordar. A primeira é em relação à exposição e utilização de animais nos Em circo. circos, né? Uma coisa que já foi abolida no Brasil inteiro, né? E ele quer retroceder no estado de Mato Grosso. Sim, e tem em mais de 15 estados tem essa lei. O projeto original, ele é ótimo, que é do deputado Diego, que foi alterado e que nós agora alteramos e apresentamos dia 28. Está em tramitação. Esperamos que os nossos nobres colegas realmente aprovem o nosso projeto. O segundo é do clube de tiros. O projeto, ele solicita para a Assembleia autorizar emendas para os clubes de tiros com o objetivo de dar armas e munição para as mulheres vítimas de violência. Nós não concordamos. Nós não somos militantes das mulheres agora. Não é uma pauta nova para a gente. Eu estou no movimento das mulheres desde que me conheço por gente. Trabalhei, estagiei no Centro de Referência de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, que era o Revive. Conheço o ciclo de violência das mulheres, conheço mulheres que estão no movimento e a gente acredita que armar a vítima vai deixá-la mais exposta. Primeiro, os clubes de tiros vão receber dinheiro público. É só armar as mulheres? Quem frequenta? Qual o perfil das mulheres que frequentam o clube de tiro? Nem todas as mulheres frequentam. A mulher vítima de violência, nós sabemos que ela já vai estar com o psicológico abalado, fragilizada, com seu emocional. E uma arma na mão de alguém que está com o seu emocional abalado pode trazer mais tragédias ainda. Sabemos que 99% dos agressores é alguém próximo, alguém da família, infelizmente. Convive na mesma casa que essa mulher. Essa mulher vai ficar 24 horas com a arma na cintura, o tempo todo, porque alguém que vai premeditar, olha os casos que está acontecendo hoje, todos premeditados, todos com emboscadas. Além disso, a chance de ter um acidente com uma criança, pegar a arma, atirar na outra, que tornaria uma tragédia ainda maior, né? Ou então alguém entrar na sua casa apenas para roubar a arma e utilizá-la para o crime, entendeu? Entre outras coisas, ou seja, uma arma é uma arma. Se não tiver um policial, ele está treinado para usar uma arma. E muitos, às vezes, utilizam, né, de forma não adequada. Então, assim, não é um projeto que a autodefesa da mulher é ter serviço público de qualidade para atender. Ter delegacias com policiais treinados para recebê-la, para atendê-la, ter estruturas, né? Ter um espaço de acolhimento com uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, com enfermeira, com assistente social, ter cursos para essa mulher, para ela se inserir no mercado de trabalho, ter terapia para que ela possa se reconstruir. Sabe, um tratamento para uma pessoa vítima de violência é a longo prazo, não é agora. Agora, o que a gente precisa investir em educação. Matar o agressor não resolve, ele cria um novo problema, né? Até diante dos filhos e tudo. A gente vai matar o agressor, esse agressor é alguém que ela ama, entendeu? É alguém que ela gosta,
alguém que ela tem dependência, Emocional, exatamente. né? É pai de seus filhos. Então, a gente não está defendendo o agressor, a gente está defendendo a mulher. Defender a mulher é ter serviços que o próprio Estado tem que oferecer, que os municípios têm que oferecer. Cadê a Casa da Mulher Brasileira aqui em Cuiabá? Opa, veio o recurso. E Tem voltou. recurso, voltou, né? Cadê o atendimento às vítimas que são crianças? Uma criança vítima de violência, ela vai precisar de um tratamento para a vida toda. Será que o Estado está preparado para isso? Gente, a gente pega o PPA, é o dinheiro mínimo, R$ 500 mil para as ações, né? Então, a gente entregou agora o relatório de feminicídio, presidida com a nossa companheira Edna, construída com muitas mãos, com recomendações possíveis e concretas para fazer. E não é a primeira vez, né? Quantas conferências que nós temos feitos? Quantas escutas? Mulher não é questão partidária de direita e esquerda. É questão de humanidade. É uma questão de dizer que nós, mulheres... Por que esse ódio contra a gente? Mas, deputada, a misoginia e o machismo, eles têm vitimado muitas mulheres no Estado. Prova disso é o relatório que vocês entregaram essa semana, né, da deputada Edna Sampaio, da CST, Câmara Estadual de Temática, né? Sim. Mas ela também está presente dentro dos territórios indígenas, né? A Sim. violência contra a mulher. Como é que a gente combate essa cultura de violência contra mulheres? Eu acredito que, no caso das mulheres indígenas, nós combatemos com a própria cultura. Não é cultura violentar as mulheres, não é cultura estrupar as mulheres, nem violentar as nossas crianças. Qualquer liderança que me dizer que isso é cultura, não é cultura. A nossa cultura sempre foi de vida, de manutenção de vida, de conexão com o nosso território, com a natureza. E a conexão significa vida, não morte. Então, eu vejo que, infelizmente, sim, tem violência com as mulheres indígenas, tem estupro com as mulheres indígenas, com as crianças. Infelizmente, tem muitas questões sociais que estão adentrando nos territórios, né? Mas eu vejo também que a solução. Ainda nós vivemos em comunidade, ainda nós temos consciência de coletividade. E cabe às nossas lideranças frear isso. Dá tempo. Mas também cabe ao Estado, sabe? Quando você fala das lideranças, cabe as lideranças indígenas. Lideranças indígenas. Com cultura, ensinando a fazer de forma diferente. Ensinando, repreendendo, não deixando isso acontecer, né? Não permitindo, porque liderança de verdade protege a mulher. Não vai deixar que as suas mulheres sejam violadas. Porque a mulher, como disse um cacique Chavante, a voz dela é sagrada. Eu vou ressignificar essa frase. A mulher, o corpo dela é sagrado. A alma nossa é sagrada. Eu vou ressignificar, porque a partir do momento que você vê a mulher como sagrada, você vai respeitá-la. Assim como nós respeitamos os nossos ritos, os nossos costumes, o nosso cardápio, a gente começa. E não é todas as lideranças homens. É uma pequena parcela que mancha a honra da maioria. E eu vejo que infelizmente acontece. E o pior, não tem estatística, não tem um protocolo de atendimento à mulher vítima de violência. A mulher não passa só... Nós não sofremos violência somente doméstica e familiar, mas nós sofremos violências quando vamos ter o bebê, né? A gente obstétrica. Nós sofremos violência muitas vezes de preconceito, discriminações, né? Às vezes mulheres que vêm para cá não sabem falar português. Às vezes elas têm costumes diferentes, né? Nós, mulheres indígenas, temos um mundo diferente. Nós somos muito diferentes uma das outras. Então, assim, é um mundo de discriminações que a mulher não indígena, que tem acesso aqui, já sofre aquelas que estão lá, que às vezes nem têm informações, que
são vistas como selvagens, né? Como alguém que não precisa de cuidado, que não precisa de respeito, vão sofrer muito mais. Então, assim, eu vejo que ainda tem muita coisa por avançar. Mas nesse sentido, dar voz às mulheres indígenas, eleger representantes nas assembleias, nas câmaras de vereadores, na Câmara Federal é muito importante, né, deputada? Muito importante, porque, primeiro, nós mulheres sabemos o que o nosso povo precisa. E nós vamos somar as vozes com os homens. Nós não estamos para ser melhores que os nossos guerreiros, nem piores. Nem estar acima, mas nós queremos caminhar do lado. E nesses espaços políticos é trazer a coletividade. A mulher, ela tem papel de proteger a sua cultura. Ela é a pessoa que repassa o idioma, que repassa, eu costumo dizer, a forma de se viver nesse mundo. E as mulheres que percebem os problemas. Eu costumo dar um exemplo muito simples. Quando a gente vai fazer monitoramento territorial, que a gente vai olhar os limites das nossas aldeias, né, saber, um homem ele vai ali, ele vai olhar o limite, se a cerca tá ou não, ele vai rastrear os bichos, né? A mulher, ela vai olhar, ela vai falar, cadê aquela árvore que estava ali mesmo? Porque ela usa para fazer chá. Ela vai olhar e falar, tá falando alguma coisa aqui. Então, o olhar da mulher, ele é muito mais detalhista. E para o território, a gente vê isso como ensinamento. Uma mãe, ela não vai ensinar seu filho, olha, isso aqui é um café. Não, ela vai pegar. A gente vai no mato, ela cheira, isso é isso. Olha a textura, isso serve para isso, isso, isso. Chega em casa, vamos fazer um chá? Vem. Então, o ensinar é muito oral, é muito exemplo, é muito de fazer. A mulher indígena é assim, mas eu acredito que as mães são assim. Eu costumo dizer também, para você, mulher, nós cuidamos das nossas casas, nós administramos as nossas casas. Nós sabemos o que falta, o que não falta, onde limpar, o que cobrar. Nós delegamos as funções. Isso é o que fazem os políticos, é o que fazem os gestores, o que faz o prefeito, que é o que faz os governadores. O que nós fazemos na nossa casa, eles fazem nos seus gabinetes. Se nós fazemos com muita competência isso em casa, nós também podemos fazer na política. Nós podemos cuidar de um Estado como se fosse a nossa casa, com o mesmo carinho, com a mesma responsabilidade. Então, é importante eleger mulheres nesse espaço. Nós precisamos oportunizar, e não só mulheres como gestoras, mas mulheres também nas assembleias e no Congresso. Elejam mais mulheres para nos representar, que o Brasil vai melhorar muito mais do que está hoje. Quando você faz essa analogia entre o governo ser uma casa e mulheres cuidarem de casa, existe outro papel da mulher que é educar os filhos, que é fazer a transição geracional. Como é que acontece essa transição geracional dentro da aldeia, mas voltada para a questão política? Porque, assim, historicamente, esses espaços políticos foram muito pouco ocupados por indígenas, né? Como é que você está se preparando para isso, preparando os seus parentes para ocupar esses espaços? Eu acredito que nós, por muito tempo, ficamos muito nessa questão de observar, né? Observar. As mulheres observam muito dentro da aldeia. Eu vejo que as mulheres, quando elas vão em umas reuniões, na primeira reunião ela fica calada, ela só ouve. Na segunda ela fica, na terceira ela fica, na quinta ou na sexta, se ela tiver oportunidade, ela já começa a falar. E nós mulheres temos observado por muito tempo. E agora nós estamos conquistando espaço de liderança. Nós temos mulheres cacicas, que há alguns anos atrás não tínhamos. Nós temos mulheres pajé, que em algumas culturas não eram permitidas, e a cultura é dinâmica, né? Ela está sendo permitida. Nós não tínhamos mulheres
fazendo faculdade, hoje nós temos, né, mulheres médicas, advogadas, e nós não tínhamos mulheres deputadas. O primeiro que foi o Mário Joruna, que é de Mato Grosso. Mas foi deputado pelo Rio de Janeiro. Foi pro Rio de Janeiro. Depois a Joênia, por Roraima. Agora a Célia, por Minas, e a Sônia, por São Paulo. E nós temos uma Terena do PT, né? Não vamos esquecer das nossas, por São Paulo também. E a gente percebe que são mulheres, né? E nós temos vereadores. Aqui em Mato Grosso nós temos uma vereadora. Eu vejo que essa transição na aldeia, ela está se dando aos poucos, mas com muita responsabilidade. Não é que as mulheres têm medo, mas elas esperam o momento certo de fazer. Elas se preparam, porque liderança, geralmente ela é preparada para ser liderança. Liderança, a primeira coisa é uma escuta, você tem que ouvir. Você vai estar na frente, a primeira a acordar, é a última a dormir. Então, tem responsabilidade pesado para ser liderança. E para ocupar esses espaços, a gente se prepara primeiro com os nossos, depois a gente vem para cá, com os não indígenas. Então, eu vejo que é o momento. Nós temos a bancada do Cocá, que eu sou fruto dessa bancada também, e que mulheres se uniram, já vinham de muito movimento e criaram a Articulação Nacional das Mulheres Guerreiras da Ancestralidade, Amiga. E em 2022, decidimos que parte dessas mulheres iriam vir para a política. Mas antes dessa decisão, essas mulheres já estavam sendo reconhecidas no seu território. O que aconteceu comigo, né? Primeiro, as lideranças estavam se discutindo que era melhor ter alguém para sair. A nossa ideia era a gente conhecer esse mundo, né? Como é uma candidatura, como que funciona a campanha, quais são as regras, como que as pessoas iriam nos receber, né? Como que os nossos iam, né? Nosso povo ia. E aí eu recebi esse convite das lideranças, primeiro das lideranças do Médio Araguaia, dos Tapirapé, Carajá, Canela. Minha primeira resposta foi: eu não quero, né? Falaram assim: Eliane, você tem um bom nome. Aí eles disseram assim: você conhece todo mundo assim, dos parentes, das lideranças. Você daria uma boa política. Eu falei: não quero não. Eu, nesse negócio de política, tô fora. Falei assim: eu não sei, eu não tenho uma voz potente. Já fui me explicando, né? Eu não tenho uma voz poderosa. Tipo Cláudia Raia, não tem. Cláudia Raia? Eu falei assim, né? Eu falei assim: eu também não tenho algo que chame a atenção, assim, né? Então, acho que ninguém votaria em mim. Aí eles: não, a gente vota em você, a gente acredita. E aí eu falei assim: então, mas eu tenho que falar com o meu cacique, porque é assim que funciona, né? No mundo indígena. Conversar com ele, se ele autorizar, eu saio. E eu liguei pro meu cacique, imaginando que ele ia falar: não, você não vai, não é o momento, né? Então eu fui muito segura da resposta dele. Do não, né? Porque eu falei assim: ele vai falar não, aí eu vou falar pra liderança. Eu já tinha tudo ensaiado na cabeça. Chegar lá e falar assim: não, ele não me autorizou, não é o momento, né? Aí eu ligo, converso com a minha tia, que é a esposa dele. Ela conversa com ele, depois eu converso. Ele falou: não, pode ir. Você estudou, né, minha filha, pra defender o nosso povo. Então você vai sair. Aí quando ele falou: você vai sair, parece que eu caí assim, né? Eu fiquei assim, meu plano, né, foi pro buraco. Aí eu fiquei tão assim, meio sem dizer, porque você aprende muito a seguir a orientação, né? E aí, com isso, eu falei assim, eu tenho costume de falar assim: ferrou, né? Eu falei: gente, ferrou. Aí meu marido falou: e agora? Aí eu falei assim: bom,
se a minha família não me apoiar, né? Então eu não vou. E quando você se casa, sua família passa a ser a do seu marido. Eu falei com a minha mãe meio assim, porque a minha mãe é uma pessoa que sofreu muitos, né? Muito guerreira, sofreu para nos criar. E ela tem muito medo das pessoas machucar a gente, de nos ofender. Então minha mãe falou assim, acho, Mas esse é o medo de toda mãe, né? né? E minha mãe é meio aversa, assim, às questões. Políticas. E aí ela não meio concordou muito, não. Mas eu voto em você. Foi o que ela disse, né? E aí eu falei Você pro não tem meu apoio, mas tem meu voto. Aí meu esposo falou assim, não, eu também tô do seu lado. E aí as outras lideranças, né? Inclusive o cacique Raoni gravou um vídeo, apoiou toda a família Caiapó, o pessoal do Xingu, as lideranças, né? E foi tudo aquilo. E eu meio que assim, sem acreditar que eu ia, né? Que eu ia sair. Aí eu fui para Fortaleza, para o planejamento da amiga. Cheguei lá. E lá nasce a bancada do Cocá. Eu disse que as lideranças falaram isso, elas me reforçaram. E aí nós passamos a escolher o partido, né? Porque eu não tinha me filiado. E as lideranças foram muito. Elas disseram que teria que ser um partido que nos defendesse, porque o mandato pertence ao partido. E a gente fez algumas reuniões e nós escolhemos o PT. E quando eu falo nós escolhemos, porque foi um grupo de liderança que escolheu. Uma construção coletiva, né? É uma construção coletiva. Nós fizemos várias reuniões online, pessoal, e até que bateram o martelo e falaram, não, vai ser o PT. Aí tá, meu coração ficou calmo, porque foi uma escolha coletiva, mas eu já imaginei, eu tinha pesadelos, né? Falei, vou apanhar na rua, né? Porque o Partido dos Trabalhadores, nós estamos no estado que é um estado de pessoas trabalhadoras, honradas. Mas é um estado muito conservador. É um estado que não vê o nosso partido, sabe? Vê, Não vê nós muito. temos 35% dos votos dentro do estado. Nós temos Sim, visibilidade. mas a gente tem pessoas muito radicais. E na campanha eu enfrentei muitas Não, pessoas. sim, sim. Né? Eu acho que a voz do opositor é muito forte. Eles gritam muito. E o nosso voto é mais silencioso. Eles fazem muito barulho, né? E aí tá. Aí eu falei assim, vou fazer campanha só nos territórios. Vou pra aldeia. Porque assim eu não vou, né? Não vou me expor muito. Não vou apanhar, né? Eu imaginei que seria tranquilo e não foi. Porque eu fui muito bem recebida nos territórios. Se vocês olharem meu Instagram, eu era recebida com cantos, com rezos, né? Coisa mais linda. Nosso carro atolava no caminho. No posto de gasolina, porque tinha o negócio lá da propaganda no carro, né? Adesivo. Do adesivo. As pessoas vinham brigar, né? Aqueles elogios, né? E assim, eu pareço muito calma, né? Mas às vezes eu não sou tão calma. Aí tá me xingando lá. O tempo todo. A pessoa tá, Todo mundo tem limite. a pessoa tá me xingando, eu tô, né? Aí de repente xingaram o nosso presidente, né? Falei, epa, não. Falei, gente, eu falei, olha, né? E teve um episódio também que eu tava com meu esposo, e aí a gente tava indo pra aldeia, e a gente tava indo pra aldeia porque já tava acabando a campanha, nem tava fazendo campanha mais. E aí meu esposo bateu boca com o caminhoneiro. Porque sempre era imposto, né, de combustível que a gente tinha as treta. E nas redes sociais também eu tinha as treta, né? E aí minha rede social caía, meu celular foi invadido. E eu nem tava assim, nem tinha muito nome, né? Mas assim, a gente tretava também porque a gente não foge das tretas, né? Então foi uma campanha bem difícil, assim, para quem é novato, né?
Mas foi uma campanha muito boa, porque eu fui pro Pantanal, nunca tinha ido um candidato no Pantanal, na aldeias. Tinha aldeias que nunca recebiam ninguém, né? Só recebia o santinho de uma outra pessoa, de uma outra pessoa. E a gente foi construindo as propostas, ouvindo, né? E eu gostei tanto disso, porque assim, a gente chegava lá, elas ofereciam, era o reza, era o canto, né? Aí conversava debaixo da mangueira, dentro da casa tradicional, né? Faziam os cantos, rezo, vai em paz, minha filha, né? Eu lembro muito bem de uma parente que ela disse para mim assim: eu todos os dias me ajoelho e peço por você. Eu tava tão cansada, que era fim de campanha, eu tava tão levando porrada, né? Assim, porque é uma campanha tímida, vocês sabem, né, Pouco gente? Pouco recurso, recurso, muita né? andança, né, para percorrer todas as É aldeias, muita todos os... andança e muitos desafios, e a gente estava defendendo um projeto do nosso presidente, projeto nosso também, e estava muito polarizado, né? Tava muito violento. Teve cidades que você não podia falar, né? Os parentes já falavam para você: olha, é bom você nem usar vermelho. Eu usava. Tá, a gente vai entrar agora nesse assunto, né? É assim, existe um estereótipo muito forte em relação aos povos originais no Brasil ainda, né? Ah, indígena é preguiçoso, indígena não gosta de trabalhar. E esse estereótipo é muito enraizado na direita. Ele Sim, nasce na direita. E hoje, a gente dentro do estado de Mato Grosso, a gente vê muito indígena defendendo bandeiras da extrema direita, não é da direita, é da direita do centro-direita, da extrema direita, que tem princípios que são contrários à própria essência indígena. Como é que a senhora avalia isso? E dentro do estado de Mato Grosso, onde a gente sofre, onde os indígenas sofrem, porque assim, é proposta de demarcação, é invasão de terras indígenas, é o Estado, como o Mauro Mendes fez, querendo barrar novas demarcações de terras, é a mineração invadindo espaços indígenas. Como é que a senhora avalia essa postura de indígenas de direita, deputada? falta de consciência política. É isso que eu avalio. Porque, assim, não tem outra explicação. Eu respeito a posição deles. Mas a nossa luta é coletiva, né? Brigar por território é brigar por casa. Sem território, a gente não tem casa, a gente não tem direitos. E a gente tem economia. Porque a grande narrativa é a questão econômica. Mas eu vejo que a extrema direita, tudo que é, tudo que é ruim vem da extrema direita. Fazem projetos para nos extinguir, porque querem nosso território, agora querem os nossos minerais raros ali, entregar para outros países, né? Porque nem vai ficar aqui. Ah, o candidato deles, inclusive, já falou para o presidente dos Estados Unidos que se ele ganhar, pode vir pegar nossas terras raras aqui, Só que as nossos terras minerais estratégicos. e esses minerais estão na onde? Tá na Amazônia, tá nos territórios Em Goiás tem indígenas, bastante, Mato né? Grosso. Então, assim, eu vejo que falta uma consciência política, uma consciência de coletividade. Economia se constrói, né? Primeiro, nós temos que garantir os nossos territórios, garantir gestão feita por nós e para nós mesmos. Isso é possível. E essas coisas acontecem a longo prazo. Não adianta a gente querer agora. Eu vou falar uma coisa que eu não disse para ninguém, mas é a minha opinião. Na época do Bolsonaro, do Coiso, nós sofremos muito, nós povos indígenas. Nós estávamos em Brasília toda semana. Nós fomos um movimento que batemos de frente com ele, porque nós estávamos defendendo as nossas vidas, o nosso território. Mas tivemos muitas perseguições políticas. A pandemia foi extremamente devastadora para a gente. Nós perdemos grandes lideranças.
Eu, todos os dias, recebia ligações, pedidos de UTI. E o que me marcou foi de um parente que me ligou e disse: eu vou ser internado, mas eu vou morrer. E ele morreu. De pessoas que estavam na frente, como eu, e não tiveram direito à vacina, por perseguição política. Muitos morreram. Então, e todo mundo dividido, porque ele ia fazer políticas para produção, para isso, e não fez. Ficou só Na promessa. a promessa. Quem que fez? O governo Lula. Demarcou terras aqui. O governo Lula deu licença, deu anuência para empréstimo para a produção de monocultura. Foi o nosso governo que fez. Deputada, e o que está sendo feito para mudar isso? Assim, a gente falou que a senhora faz história assumindo como primeira deputada estadual no Brasil. A Câmara de Deputados tem deputadas indígenas, mas ainda assim a bancada do COCAR, as vozes indígenas não estão sendo ouvidas. Eu acredito que agora, esse ano, é o momento de ampliar o número de deputados e deputadas. Mas também é o momento de ampliar pessoas com uma consciência, com aliados e aliadas ali, para que a gente possa barrar um pouco isso. E quando a gente diz sobre as questões indígenas, sobre a demarcação de terra, sobre mineração, sobre tudo relacionado a gente, não é uma coisa isolada dos povos indígenas. Isso vai ter consequência na sociedade, né? Nós somos os que ainda fazem o manejo sustentável do território. Esse manejo sustentável significa o quê? Água para a agricultura, ar puro, rio e bioma em pé. É só isso que a gente faz. E isso se reflete como? Na mudança do tempo, menos impactante. A gente sabe que onde tem uma terra indígena, tem bioma em pé, então vai ter mais chuva. As fazendas que estão ao lado, elas vão produzir mais porque tem mais água. Se o rio nasce ali no território, ele passa ali ele vai estar mais protegido. Mas se ele não passa ali, ele vai morrer. Por quê? Matas ciliares vão ser desmatadas, não vão ser recuperadas, não há fiscalização, não há investimento, e esquecem que isso não é renovável. Né? E nós estamos a gente não está mais numa mudança climática, nós estamos numa urgência climática. E a gente vai ver isso esse ano, né? É uma estiagem que está vindo aí, é o Ninho, é o não sei quem, está chegando. Pra gente... A previsão, inclusive, é que o número de fogo no Pantanal seja recorde esse ano, que a seca vai ser recorde, né? Não, a gente acredita que vai ser. Por quê? Eu tenho recebido muita... a gente conversa muito com as nossas lideranças, né? Eles têm dito para mim assim, o rio não bebeu água suficiente. Ou seja, com tudo isso de chuva, não encheu. Choveu esse ano, hein? Mas ele não encheu, ele não absorveu. Por quê? Ele não saiu. Ou seja, não teve vazante. Não transbordou. Não transbordou. Se ele não saiu, ele não transbordou, significa menos peixe. Significa que rio que antes não seca, se vir uma seca severa, vai secar. Significa menos água. Pra gente, quando o rio enche, que ele sai, é peixe, é fartura e é agricultura. Então, os nossos mais velhos sempre foram aqueles que olham para a natureza e falam, esse ano vai ser um ano de seca. Então, em janeiro, eles já sabem que se vai ser seco, se vai ser chuvoso. Eu fico muito encantada com essa leitura. Sabedoria, né? Não erram. Eles olham assim, né, e falam assim, hoje vai chover. Certeza que vai chover. Então, assim, e eu nem olhei ainda as previsões, né, dos institutos da ciência, mas assim, a gente está sentindo isso, está muito mais calor, os nossos roçados não estão indo muito para frente. Então, o que nós fazemos hoje, ele é um serviço ambiental importante para a economia.
é importante para o mundo, é importante para Mato Grosso. Para sobrevivência humana, né? Manter a floresta em pé é um sinal de sobrevivência. E aí a gente conservação ouve dos rios. a narrativa que a gente está de mimimi. Tá, mas quando você estiver falindo, porque nós não vamos mudar, porque a gente não tem dinheiro para comprar propriedade. Mas uma hora você não vai ter lugar para comprar nada. E aí? Não vai ter água. Deputada, nosso bate-papo tá muito bom. Sim. Eu gosto muito da forma como a senhora falou, não tem uma voz potente, mas a sua voz, ela é convincente, que é melhor do que ser potente. Você fala com muita verdade. Mas antes de a gente encerrar, eu queria que a senhora falasse sobre os seus projetos aí. Nós somos próximos, né, da eleição de 2026. A senhora é pré-candidata, vai se candidatar novamente à Assembleia Legislativa. Quais são os seus projetos futuros? Não, nosso nome está à disposição, né? Sim, a gente acreditamos que com toda essa visibilidade que nós estamos tendo e com toda essa pauta que nós estamos discutindo hoje, nós acreditamos que nós temos chance, sim, de estar. E a gente espera, sim, ser candidata, né? Então, nós estamos caminhando. Eu costumo dizer que estamos aguardando a validação do movimento, mas nós estamos trabalhando para que nós sejamos. E a gente se considera assim como pré-candidata, né? Então a gente tem conversado com as nossas lideranças, se movimentado, se colocando com muita responsabilidade, porque o lugar e o espaço que nós temos hoje é de muita responsabilidade. Não é somente os povos indígenas que a gente representa as mulheres. E representar a mulher é difícil. É difícil, sabe por quê? Porque nós somos exigentes. Então, nós queremos que a nossa representatividade seja melhor, que tenha menos falhas, também né? nos falta consciência, né? Nós somos a maioria. Somos a maioria. Então, nós mulheres precisamos votar em mulheres também, né, deputada? É necessário que crie... E o nosso podcast está aqui para isso. Para mostrar todo o nosso potencial de mulheres que nós temos espalhadas em todo o Mato Grosso, mulheres indígenas, mulheres quilombolas, mulheres brancas, sabe? Mulheres dispostas a mudar a realidade desse estado, mulheres como você, que já estão fazendo isso, fazendo a diferença aí no estado, e dar visibilidade e voz para todas vocês, para que vocês venham e façam acontecer. Isso aqui é para fazer com que a voz de vocês ecoe aí por todo o Mato Grosso. Eu fico muito feliz de participar do podcast, eu estou muito honrada. E eu quero dizer para as mulheradas que nós temos o poder de transformação. E esse poder não é só de boca, não. Nós geramos filhos, nós parimos. E, ao mesmo tempo, as mulheres que não geram filhos, elas geram amor. E elas defendem filho do coração. Gente, se você for mexer com uma mãe afetiva, ela vai defender o seu filho igual uma mãe que pariu, porque ela tem uma coisa que os homens não têm. Ela tem instinto materno. Assim como nós temos instinto materno e nós defendemos nossos filhos, está na hora de nós defendermos nós. Somos nós que vamos dar solução para a violência, somos nós que vamos mudar o Estado. Um Estado não um Estado igual, mas um Estado que respeite as suas mulheres, que respeite suas crianças, um Estado mais equitativo, um Estado que só uma mãe vai saber o que precisa. Às vezes de correção, às vezes de um carinho, mas nosso Estado precisa de mulheres na Assembleia. Só tem homem lá. Tá na hora de dar um perfume, né? Um perfume feminino ali. Cor, né? Da graciosidade, mas da responsabilidade. E mulheres são muito competentes no que fazem. E vocês, mulheres, nós mulheres somos a maioria. Tá na hora dessa maioria e com essa diversidade, com essa paleta de cores, ocupar as assembleias, ocupar o Congresso, ocupar os espaços de gestão. Então, simbora. E o PT é o partido que dá oportunidade, porque o PT é o nosso partido. Então, eu estou em casa, eu espero que as mulheres venham e apostem em quem realmente cuide. Gente, com esse show, porque foi muito tocante isso, você fala de forma muito
muito próxima, muito humanizada. Isso é muito bacana. Você fala como uma mãe mesmo. E eu, como mãe de 3, igual você, me sinto tocada por suas palavras. E tenho certeza que quem está nos assistindo e ouvindo também. Muito obrigada, deputada. Obrigada pelo seu papel na Assembleia Legislativa. Obrigada por tudo que você está trazendo de novo, de inovação. Obrigada por, assim, por você estar peitando a extrema-direita lá dentro daquela casa, com toda a sua doçura, com toda a sua leveza, mas está fazendo frente a esses projetos tão agressivos, né, que afetam a gente de maneira tão direta. Parabéns por sua atuação e você está convidada a voltar outras vezes no nosso podcast. Obrigada, eu que agradeço. Tamo juntas. E encerramos por aqui a primeira edição do podcast Elas por Elas, do podcast das mulheres petistas. E a gente volta na semana que vem com mais uma convidada, com mais um tema inédito, para você conhecer as nossas mulheres, para você ouvir a nossa voz e para você saber que o PT, que o Partido das Trabalhadoras, tem muitas representantes boas à sua disposição. Te espero no próximo episódio. Até lá.